Neste terceiro programa especial da Caravana Apostólica em Israel, vamos viajar até Jerusalém. Visitar o Monte Scopus. Conhecer de perto o Monte das Oliveiras. E se emocionar no Getsêmani. E ainda, visitar a casa de Caifás, o cenáculo preservado até os dias de hoje. Vem viajar com a Caravana Apostólica em Israel. A Caravana Apostólica em Israel chegou em Jerusalém. Jerusalém significa Cidade da Paz, localizada em um planalto nas montanhas da Judéia, entre o Mediterrâneo e o Mar Morto. Jerusalém é uma das cidades mais antigas do mundo. É considerada sagrada pelas três principais religiões mundiais: o judaísmo, cristianismo e islamismo. Israelenses e palestinos reivindicam a cidade como sua capital. Mas Israel mantém suas principais instituições governamentais em Jerusalém, enquanto o Estado da Palestina, em última instância, apenas a prevê como sua futura sede política. Nenhuma das reivindicações, no entanto, é amplamente reconhecida pela comunidade internacional. Jerusalém foi destruída pelo menos 2 vezes, sitiada 23 vezes, atacada 52 vezes e capturada e recapturada outras 44 vezes. A parte mais antiga da cidade foi estabelecida no 4º milênio a.C., em 1538, quando suas muralhas foram reconstruídas. Atualmente, esses muros definem a cidade antiga, que é dividida em 4 bairros: judeu, armênio, cristão e muçulmano, desde o início do século XIX. Jerusalém foi proclamada a capital de Israel por Davi, em 996 a.C. Aqui foi o local do primeiro templo, construído por Salomão, destruído por Nabucodonosor e reconstruído por Esdras. Cerca de 40 anos depois do nascimento de Jesus, Herodes expandiu e reformou o segundo templo. O templo foi destruído pelos romanos em 70 d.C., e o único resquício desse templo foi o muro de contenção da plataforma do lado. Nos séculos seguintes, o muro se tornou para os judeus foco da peregrinação e orações, considerado hoje o santuário mais sagrado do judaísmo, o Muro das Lamentações. Jerusalém foi reunificada em 1967 e consagrada como a capital eterna do povo judaico, com a liberdade religiosa e a visitação para todas as religiões. A cidade antiga se tornou um patrimônio da humanidade em 1981. Está na lista dos patrimônios em perigo. A Jerusalém moderna cresceu para muito além dos limites da cidade antiga e hoje tem cerca de 900 mil habitantes. Em Jerusalém, visitamos o Monte Scopus, conhecido como o Monte dos Observadores. O Monte Scopus está localizado na parte nordeste de Jerusalém, a uma altura de 826 metros acima do nível do mar. É uma montanha que proporciona uma vista extensa e ampla de Jerusalém. Por este motivo, foi usada estrategicamente como uma base para atacar a Cidade Santa diversas vezes durante a Antiguidade. Este monte também foi palco do encontro entre Alexandre o Grande e os sacerdotes que o receberam. Como resultado do Acordo Árabe-Israelense de 1948, parte do Monte Scopus se tornou um enclave protegido por propriedades judaicas, mesmo quando a Jordânia ocupou o território até a Guerra dos 6 Dias em 1967. O Monte Scopus abriga 2 instituições importantíssimas de Israel: o Hospital Hadassah e a Universidade Hebraica. O povo de Israel, quando estava no exílio babilônico, e o povo judeu sempre foi um povo alegre, um povo que cantava, um povo que celebrava. E
os babilônicos pediam: cante uma canção, celebre aquilo que vocês celebram em Jerusalém. E eles diziam: não, nós não podemos cantar, nós não podemos entoar um cântico de Jerusalém, porque nós estamos em terra estranha. E eles falavam: jamais me esquecerei de Jerusalém, porque eles tinham saudades de Sião. Que você jamais se esqueça desse dia na tua vida. Sião significa o desejo que Deus teve da terra prometida. E em Jerusalém nós temos tantos fatos maravilhosos. Jerusalém foi uma grande, grande conquista, porque quando Josué conquistou a terra, toda a terra foi conquistada. Porém, essa parte mais alta que nós estamos era a terra dos jebuseus. E os jebuseus, eles eram fortes porque estavam em uma posição estratégica e ninguém conseguia conquistar. Mas Deus deu uma visão a um homem chamado Davi. Davi entendeu no seu espírito que era uma conquista para Deus. E todas as vezes que você sentir no teu coração uma conquista para Deus, Deus vai te dar força realizadora. Todas as vezes que o teu desejo for para Deus, Deus vai te dar além daquilo que você desejou. Davi, Atos 13, 22, um homem segundo o coração de Deus. Ele desejou, e Deus mostrou para ele que havia um caminho que ninguém tinha passado, que havia um caminho que ninguém conhecia, e que aqueles antigos não puderam ver, mas que o ungido do Senhor veria. E eu quero declarar: aquilo que os teus antepassados não viram, aquilo que para os outros era impossível, Deus vai te mostrar um caminho de conquista. E você vai ser marcado pela conquista que o Senhor tem para a tua vida. Toda sentença contra você está quebrada. Amém? Toda palavra contra a tua vida não vai prosperar. Deus tem objetivos maiores. E não tem homem, não tem demônio, não tem anjos. Nada pode impedir o plano de Deus na tua vida. Deus tinha um plano superior. Deus tinha Jerusalém para entregar a Davi. E aquele dia eles entraram na cidade. E para a honra e glória do Senhor, por causa de uma conquista, nós estamos aqui hoje celebrando Jerusalém. Deus falou para Davi: Davi, você lutou, você guerreou, mas eu vou provar o teu coração. Não é você que vai construir o templo. Você vai prover para que o templo seja construído. Eu acho tão profundo isso, porque muita gente poderia achar: Deus foi injusto com Davi. Davi conquistou e Davi que desejou. Mas cada um de nós tem uma parte no plano de Deus. Deus tinha para Davi ser o supridor. E Davi conquistou riquezas abundantes. Você está aqui como alguém que Deus tem um plano na tua vida. Nunca deixe que o diabo te contamine, ou que você volte atrás por qualquer motivo ou por qualquer situação. Mas sempre, sempre, mantenha a tua aliança com Deus. E mantendo a tua aliança com o Senhor, você vai ver que sempre, sempre, Deus irá construir coisas grandes através da tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Ali havia os tronos de Davi. Em nós há um trono para Jesus Cristo. Amém? E hoje nós temos o privilégio de estarmos aqui em Jerusalém. E depois de tudo isso, Jesus entrou aqui triunfalmente. Aconteceu algo que é um fenômeno sobrenatural. Porque as pessoas imaginavam que o Messias fosse uma pessoa esplendorosa, que o Messias fosse alguém muito especial, que viria com carruagens, com súditos e com tudo mais. Mas Deus habita com o humilde. Deus enviou Jesus Cristo para ser como eu e você. Jesus era do povo. Jesus era gente. Jesus, ele era homem, trabalhado, sofrido, e ele era rei. Não para a terra daquele momento. Ele era o rei dos reis para todo sempre. E aqui, ele manda buscar um jumentinho. E ele entra. E quando ele entra em Jerusalém, nós vamos depois ver
a porta do príncipe ali embaixo. Ele entra pela porta do príncipe e as pessoas começam a jogar flores, começam a jogar galhos. Todos começaram a levantar as suas mãos e dizer: Hosana, 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 bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o filho de Davi. Porque Davi havia escrito, e a gente vai cantar: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Em memória daquele que vive, daquele que destruiu as obras do diabo, daquele que perante ele todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor, aquele que recebeu um nome que é sobre todo nome. Nós declaramos a nossa aliança eterna. Comamos este, que é o símbolo do combatimento. Aleluia. Levante o cálice e diga assim comigo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida. O meu Redentor vive. Bem forte. O meu Redentor vive. Em Jerusalém, alegria, a cântico. Bebamos o cálice do Senhor. Eu vou cantar bem forte, vitória é chegar em Sião, chegar em Sião. Chegar em Sião. Em Jerusalém, visitamos o Monte das Oliveiras. O lugar faz parte da fronteira ocidental do deserto da Judéia, e aqui aconteceram várias passagens bíblicas. E aí, tudo bem, queridos? Nós estamos com um grupo aqui em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. Esse lugar que era um lugar onde Jesus costumava sempre estar, sempre orar. Neste lugar também foi aonde Judas o encontrou, e daqui ele saiu e para ser chicoteado e para depois ser crucificado lá no Monte Moriá, onde você está vendo que hoje tem umas mesquitas. Também neste Monte das Oliveiras foi aonde os discípulos o viram pela última vez, que ele subiu aos céus. E ele subiu aos céus e desceu um anjo e falou assim: olha, esse que vocês subiram, também vocês verão descer nesse mesmo lugar para encontrá-los. É muito forte estar aqui neste lugar. E eu, em nome de Jesus, desejo que essa ministração, que esta palavra te invada com o poder do Espírito Santo de Deus. Vem conosco peregrinar em Israel. Cenário de guerras com os árabes e local sagrado de sepultamento para os judeus. Várias passagens das Escrituras Sagradas, como a última oração de Cristo, a prisão do Messias e também o sermão aos discípulos, aconteceram aqui. O Monte das Oliveiras fica em frente à Porta Dourada, uma vista panorâmica única da cidade murada, a cidade de Davi e o Vale de Cedron. Por que esse lugar foi desejado? Na palavra de Deus diz que Deus escolheu Abraão. Abraão morava no norte quando ele foi escolhido. E o Senhor foi trazendo, e essa aqui foi a terra de peregrinações, e ele se estabeleceu no sul.
para baixo aqui de Jerusalém, tem um deserto chamado deserto do Negueb, ou deserto da Judéia, que vai para o sul. E daí tem a Beersheba, aonde ele se estabeleceu. Tendo Abraão, já depois de 100 anos, gerado o filho da promessa, a promessa, ela vem não pela força da carne, sempre pela força do Espírito. E o ciclo da perseverança precisa ser cumprido. Sempre a promessa é sobrenatural. É alguma coisa que com toda a tua força você não conseguiria viver. Continue enxergando o impossível. Levante a cada manhã e peça para que Deus pingue colírio do céu nos teus olhos, para você enxergar. Enxergue no filho que ainda está precisando de libertação, ele liberto. No casamento que precisa de uma cura, curado. Relacione-se com a promessa. Já viva de acordo com a promessa e não de acordo com os problemas. Amém. O que é que você não poderia viver sem? Que você não quer nem se imaginar viver sem? Quem é que você não poderia viver sem? Que você não pode nem imaginar a sua vida sem essa pessoa. Se Deus chegasse, vai, pega essa pessoa. Pega essa pessoa. E sai e anda 3 dias com ela. Põe ela dentro de um altar e mata. Mas, Senhor, o Senhor tem uma promessa para mim e para ela. Mas, Senhor, o Senhor falou que eu vou viver uma vida inteira. Que nível de doação é esse? Que nível de fé é essa de Abraão, de acreditar, porque nunca ninguém tinha ressuscitado antes. Nunca ninguém tinha ouvido a voz desse Deus antes. Nunca ninguém tinha pregado para Abraão, porque agora eu fazer alguma coisa dessa já é uma loucura, um absurdo. Mas anteriormente, um Deus que só ele escutava, só ele ouvia. Só era ele. Vai lá, pega. E anda 3 dias no deserto. Anda, sai andando, porque eu vou te mostrar um lugar. E Abraão saiu andando, e é um deserto que faz até 50 graus lá para o sul. É muito mais quente que aqui. E ele saiu andando, e veio andando, e veio andando. E de noite faz mais frio, né? Então, essa inversão. De repente ele chegou aqui, no pé desse monte aqui. E o Senhor falou, esse monte é nesse lugar. E Abraão deixou os empregados dele, que vieram, pegou o menino, pôs a lenha em cima das costas do menino, pegou aquilo que ele ia fazer fogo, pegou a faca, falou, vem meu filho, nós vamos adorar a Deus. Nós vamos adorar a Deus que cumpriu as promessas para a minha vida. Nós vamos adorar o Deus, meu filho. Que o inimigo veio e tentou roubar o meu casamento, roubar a minha esposa. Por 2 vezes, os grandes e reis da terra se levantaram contra a minha família, filho. Contra a sua mãe. Sua mãe nunca nem aborto teve. Ela nunca engravidou. Vem, meu filho. Você é fruto de um Deus que falou que em você a minha descendência vai ser tão grande como as estrelas do céu. E Abraão olhou bem para o filho dele e falou, meu filho, Deus tem um cordeiro para ele. Deus tem uma provisão para ele. Deus tem, meu filho. O Senhor tem uma provisão para ele.
Vou mandar, filho. Quando ele chegou no cume do monte, imagino que Abraão tenha pedido para Isaac: Isaac, pega pedras, me ajuda a construir aqui um altar. Ajuda agora o papai a colocar. Agora vem cá, Isaac. E ele pegou uma corda e começou a amarrar o filho. Dentro dele, ele já tinha matado. E pegou o filho. Gente, Isaac não brigou com o pai. Não saiu correndo. Isaac era jovem. Abraão já era idoso. Estava fácil ali. Mas ele foi para o altar. E Abraão pegou a faca. Ali, em Moriá. Em Moriá. Ele pegou uma faca. E quando ele estava quase matando, um anjo veio do céu e gritou e falou: eu só queria saber se eu ainda estou em primeiro lugar na tua vida. Só quero saber que lugar que eu ocupo na tua vida. Porque enquanto eu ocupar o primeiro lugar, você vai ter filho, você vai ter promessa, você vai ter família, você vai ter provisão, você vai ter força, você vai ter saúde, você vai ter tudo, muito mais do que você pode pedir, pensar e imaginar. Eu só quero saber. Abraão, para, Abraão. Aqui, Isaac precisava conhecer que eu sou o Deus da ressurreição, que mesmo que a pessoa esteja condenada, mesmo que tenha falado você não dá mais para isso, mesmo que já esteja tudo pronto, a vida, a promessa e quem vai falar se vai acontecer ou não é o Senhor. É o Senhor. Quem diz que vai acontecer ou não vai acontecer é o Senhor. E muitas vezes a gente tem que levar o nosso sonho para o altar. Muitas vezes a gente tem que levar tudo aquilo que a gente mais ama para o altar. E falar: Senhor, está tudo aqui. Ali é um lugar que Deus confirma promessas. Ali é um lugar onde Deus aceita ofertas. Nesse lugar também é um lugar que um dia Davi, sabe, Deus vai dando tantas coisas pra gente, sem perceber a gente vai ficando arrogante. A gente acha que tá humilde, mas nem percebe que tá arrogante. Nem percebe que muitas coisas já não são iguais. Que você já não é humilde. O que é arrogância e humildade? Humildade é quando eu ainda tenho ouvido para ouvir. E tenho ouvido para ouvir e falar: tá certo, eu estou exagerando, ou eu estou errando, ou não é assim, eu preciso mudar. A gente vai ficando muito dono da verdade, porque Deus vai dando muitas coisas para a gente. E eu quero o melhor cordeiro seu, porque Deus deseja esse lugar, quer esse lugar. Porque aqui um dia um homem não negou o filho dele. E ele tem uma aliança com esse homem. E ele quer fazer uma aliança comigo. Nesse lugar. Igreja, lugar de aliança. Igreja, lugar de aliança com Deus. Aí ele chegou lá. Araúna falou: não, imagina, eu quero dar, eu dou de presente, por favor, leva. E Davi virou e falou assim: de maneira nenhuma eu vou entregar para Deus alguma coisa que não custe para mim, que não tenha nenhum valor. Não, Deus me guarde de dar qualquer oferta. Eu vou dar para Deus uma oferta que custou para mim, que tem um valor para mim. Araúna falou: imagina, o que é 1 milhão entre eu e você? Digamos assim, atualizando, né? O que seria 1 milhão, 2 milhões entre mim e você? Fica. Ele falou: não, pelo preço justo eu vou te pagar, tá aqui. E acho que Davi começou a louvar. E começou a adorar. Grandioso és tu, Senhor.
O Senhor é grande para estancar a praga. O Senhor é grande para fechar a boca do devorador. O Senhor é grande para trazer livramento. O Senhor é grande para perdoar o meu pecado e impedir que Satanás tenha habilitação na minha casa, na minha vida, na minha família. Como o salmista fala, sonda, Senhor, o meu coração e conhece, vê se há algo em mim que me afasta de Ti e me purifica em nome de Jesus. E me purifica e me lava, muda o meu humor, muda a minha maneira de ver, minha maneira de pensar. Ah, meu Deus, que neste lugar, oh Messias, me salve, chama a salvação. Fala, Senhor, me salva dos complexos, me salva dos bloqueios, me salva dos medos, Senhor. Salva a minha casa, salva a minha família, me salva, Senhor, me salva. Oh, meu Deus, tem um momento de clamor, um momento de quebrantamento diante de Deus, um momento de reconhecimento de que só Ele é grande, só Ele é grande. Oh, recataralamachaia. Vem, vem, Rei dos Reis, vem, Senhor dos Senhores. O diabo não vai roubar com enfermidades. O diabo não vai colocar praga na tua casa nem na tua família. O diabo não vai trazer nenhuma forma de destruição. Mas os teus filhos crescerão benditos. Diga assim comigo: eu concordo com a oração feita nesse local, com a palavra profética liberada. E o Senhor Jesus disse: se 2 de nós concordarmos, nos será concedido. Nós concordamos e ligamos e profetizamos, viveremos esses milagres em nome de Jesus. Amém. Amém. A caravana apostólica em Israel visitou o Getsemane. Fica aqui, no Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. Aqui foi o local onde Cristo orou na noite anterior à sua crucificação. De acordo com o Evangelho de Lucas, o sofrimento de Jesus no Getsemane foi tão profundo que seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. A palavra Getsemane significa prensa de azeite, local onde as olivas eram espremidas para a produção de azeite. Paulo fala lá em 1 Coríntios 11 que o Senhor Jesus, ele reuniu-se ali com seus discípulos. E Mateus, descrevendo essa mesma passagem, ele fala que o Senhor Jesus fez a comunhão, cantou um hino com eles e se dirigiu para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse para eles: essa é a última vez que o Filho do Homem vai beber do fruto da videira. E o Senhor Jesus, era costume dele. Jerusalém estava afastada, ele atravessava o vale e vinha para cá todas as vezes. Aquele dia, ele sabia, era o dia da sua morte, ou melhor, era o dia em que ele seria entregado para a morte. Era o dia da traição. E ele sobe aqui e vem e começa a orar de joelhos. Por que Getsemane? Getsemane é o local das oliveiras. E as oliveiras, elas produzem o quê? Azeitona. E a azeitona precisa ser esmagada para poder sair o azeite. E o profeta Isaías fala que ele foi, em 53, capítulo 53, fala que ele foi esmagado, que ele foi triturado, que ele sofreu e foi como ovelha muda ao matadouro.
E aqui é onde eles espremiam as azeitonas, como vocês viram aquela prensa lá na Vila de Nazaré, o Senhor Jesus também estaria sendo exprimido por minha causa e por tua causa. E o Senhor, naquele momento, a agonia, a dor, a tristeza dele era tão profunda. E muita gente às vezes não entende por que Jesus falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque Jesus sabia qual era o plano da redenção. Porque Jesus sabia qual era o sofrimento. Mas naquele momento, ele não estava na condição de Deus. Ele estava na condição de homem. E como homem, sofrer o que ele iria sofrer era desesperador. Porque ele iria passar pela pior vergonha que alguém poderia passar. Ele ia passar pelo escárnio, pela zombaria. O seu corpo seria triturado e ele seria crucificado como um malfeitor. E Paulo fala aos Gálatas que ele se fez maldito para que nós fôssemos benditos. Ele se fez maldito porque na lei estava escrito que aquele que fosse pregado no madeiro era maldito. E o Senhor Jesus sabia quão difícil seria essa trajetória até a ressurreição. O Senhor Jesus, no sofrimento mais intenso, sendo esmagado, ali ia sair o óleo da cura, o óleo da libertação, o óleo da salvação. Do Senhor Jesus iria sair o óleo que nos cura, que cura o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E Mateus fala que o Senhor Jesus, por 3 vezes, ele se levantou em dores e ele foi até os discípulos. Mas os discípulos estavam cansados, estavam tristes, estavam realmente agoniados porque eles iam perder a presença física do Senhor Jesus. E para eles, era assim praticamente você perder o bem mais precioso que você pode ter. E a perda não é fácil, queridos. A perda, ela é difícil para todos nós. Mas o Senhor Jesus iria vencer. O Senhor Jesus orou e foi um sofrimento tão intenso que é inexplicável. Eu não sei qual é o limite desse sofrimento. Eu não sei o quanto que você já sofreu. Há dores que elas não são curáveis com nenhum tipo de analgésico. Há dores que não são curadas com palavras. Há dores que não são curadas com carinho nem com companhia. Há dores que muitas vezes nós pagamos um preço. E o Senhor Jesus pagou esse preço. O sofrimento dele foi tão intenso que o seu suor se transformou em gotas de sangue. O homem, na sua superficialidade, o homem, na sua busca de interesses pessoais, o homem, na sua visão material, ele não tem o valor principal de Deus, porque Deus é fiel. E o apóstolo Paulo fala que se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. E o Salmo 101:6 fala que os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra. Porque a infidelidade, ela gera traição. A infidelidade, ela é deslealdade. E Mateus fala que Jesus olhou para ele e falou: Judas, por que você deixou Satanás entrar no teu coração? Significa, queridos, que Judas não foi predestinado a ser traidor. Algumas pessoas dizem: ah, mas Judas nasceu para ser traidor. Não. Ninguém nasceu para ser traidor. Quem aceita a proposta de Satanás se torna traidor. Mas aquele que é fiel na sua aliança jamais vai trair ao Senhor. Amém. Satanás, ele compra os homens com o poder, com o fascínio. Satanás compra os homens com dinheiro, misericórdia. É tão pequeno, é tão triste ver pessoas se corrompendo, pessoas destruindo a sua casa, a sua família, pessoas saindo da fé por causa de dinheiro. O dinheiro comprou a Judas e Judas colocou no pacote Jesus. Só que o Senhor Jesus,
não estava à venda. Um homem, lamentavelmente, fez um pacto de Satanás com Satanás por 30 moedas de prata. E ali, o Senhor Jesus é traído, completa-se o seu sofrimento aqui no Getsemane. E ele vai então levado novamente lá para a cidade. E ali estava a casa do sacerdote Caifás. Ele irá ali no pátio, ele é jogado. Antes, ele passa e ele olha todas as pessoas. Ele tinha dito para Judas, aqui mesmo nesse monte, aqui mesmo no Jardim das Oliveiras: Pedro, antes que o galo cante, você vai me trair 3 vezes. Nós podemos errar sim, nós não podemos trair. Nós podemos passar por situações que nós não gostaríamos de passar. O apóstolo Paulo fala: miserável homem que eu sou, o bem que eu quero, eu não faço, e o mal que eu quero, eu faço. Pedro está ali no meio do pátio, e os soldados começam a falar: peraí, mas aquele é Galileu, ele é da Galileia. E chegam até ele e falam: Pedro, você era amigo de Jesus, né? Eu? Imagina, nunca ouvi falar. Estava com vergonha de Jesus, estava com medo de falar que andava com Jesus. E Paulo fala em Romanos 1, eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Se tem uma coisa que eu tenho orgulho de falar na cara de Satanás, é: eu sou servo de Jesus Cristo. Se tem uma coisa que eu não estou nem aí, é falar de Jesus em qualquer lugar, em qualquer hora. Já fui zombado, já fui criticado. Já entrei em cursinhos em São Paulo, quando o cursinho estava bombando. Ia no Objetivo na Paulista, pedia licença para o professor. Eu quero falar um negócio aqui. O que é? Não, eu vou só falar 2 minutinhos, deixa aí, eu vou anunciar um show. Ah, tudo bem. Entrava na aula e é o seguinte, Jesus te ama, Jesus. E os caras jogavam lápis, jogavam tudo, xingavam tudo quanto é palavrão. Mas, aleluia. O Senhor da minha vida jamais vai ser negado pelas minhas palavras. Jamais. E Pedro nega Jesus 3 vezes. E o galo canta. E o canto daquele galo trouxe Pedro à consciência. Eu sou fraco, eu sou falível, eu errei, eu neguei. E Pedro começa a chorar desesperadamente, porque ele achava que não tinha mais solução. Mas tinha um olhar de amor, o olhar que cura, o olhar que diz: você é meu, o olhar que fala: eu te compreendo, você foi fraco, mas eu não vou te punir, eu não vou te destruir. Eu quero terminar pedindo a você: faça uma reflexão. Faça uma reflexão. Porque nós não sabemos quantas vezes a gente vai voltar para Jerusalém. Nós não sabemos nem se a gente vai chegar no Brasil. Não sabemos. Não se iluda não. Nunca se esqueça do pobre e do necessitado. Nunca se esqueça do amor ao próximo. Nunca se esqueça de que o Senhor Jesus, ele sofreu todo tipo de humilhação. E vocês leram comigo as bem-aventuranças. Então, em tudo, você é bem-aventurado. Amém? E lembre-se, uma coisa que o Espírito Santo ministrou no meu coração, eu vou compartilhar com vocês, num dos momentos de mais dores que eu passei na minha vida. Eu estava orando e disse: Senhor, é tão duro, é tão difícil isso. O Espírito Santo falou no meu coração: eu não poupei o meu filho, eu entreguei o meu filho. Entreguei meu filho pela salvação de muitos. E quem põe uma oferta de vida no meu altar vai viver na glória recompensas que nunca imaginou. Amém. Aleluia. E o teu sofrimento é apenas a antessala do que Deus tem para fazer na tua vida. Amém? Porque as coisas mais profundas não são construídas na superficialidade. As coisas mais profundas são construídas na solidez da dor, do sofrimento e de um preço pago.
Amém? Por isso Paulo fala em Gálatas 6,17, ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Seja marcado pelo poder do Senhor. Entregue hoje aqui no altar do Senhor. Entregue. Entregue a dor, entregue a humilhação. Diga para o Senhor Jesus, Senhor, eu estou contigo. Senhor, eu faço parte também do teu sofrimento. Me dá um coração grato. Um coração grato. Porque eu quero te agradecer porque o Senhor aceitou pagar um preço por mim. Me dá um coração grato, Senhor. Me ajuda, Pai. Às vezes o Senhor sabe que dá vontade de fazer coisas na carne, meu Deus. Mas nos ajuda, Pai, porque a Tua palavra fala que a vingança pertence a Ti. E se eu não liberar perdão, eu fico na mão dos atormentadores. Eu não quero ter tormento na minha vida, eu me limpo diante de Ti. Em nome de Jesus. Perdoa, querido, perdoa uma situação do teu casamento, perdoa. Peça perdão por aquela acusação que o diabo tem usado contra a tua vida. Amém? E libera perdão também, porque nós vamos sair daqui a pouco daqui e nós vamos sair libertos em nome do Senhor Jesus. Nossa próxima parada é a casa de Caifás. Ele foi o sumo sacerdote responsável pela conspiração armada contra Jesus. Depois que Jesus foi julgado na casa de Caifás, ele foi conduzido até o governador romano Pôncio Pilatos. Agora você vai entrar aqui comigo na casa de Caifás. Essa nossa peregrinação com a caravana apostólica é tão forte, é tão tremenda você reviver, você se enxergar dentro do contexto da palavra de Deus, você vê o que muitas vezes acontece com você e você não sabe como lidar, que você possa ter uma experiência de renovo em Deus. Agora, nessa ministração na casa de Caifás. Nós estamos aqui, essa é a chamada casa de Caifás, mas aqui tem escavações que mostram que foi um palácio sacerdotal. Por ele ser um sumo sacerdote, então ele morava num palácio próximo de Jerusalém. A terra aqui era dividida por governadores ou Herodes. É o mesmo título. Herodes não é um nome. Herodes é um título. Como para nós é governador, Herodes era um título. Então tinha o Herodes da Judeia, Judeia é sul, Herodes da Galileia, Galileia é norte, né? Então tem Herodes Filipe, então tem vários Herodes, Herodes o tetrarca, né? Então tem vários Herodes, né? Vários, César também é um título, César não é um nome, então tem César Nero, Nero era um César, né? Então César não é um título, César não é um nome, é um título. Bom, e aquilo começou a perturbar, é claro que insuflado pelos sacerdotes, porque imagina, ninguém gostava de ir nas coisas dos sacerdotes. Ia ouvir a Jesus, ouvia a palavra e ainda saía curado, alimentado, transformado, né? Aquilo começou a espalhar e a ameaçar realmente a autoridade deles. Então começou, a inveja era alguma coisa terrível, porque aonde Jesus está, aonde ele é exaltado, a muitos ele atrai. É possível estar com Jesus e não ser transformado só se você realmente não quiser, só se você realmente disser não. E aqui, em meio a essa esfera de inveja, porque o que é o invejoso? O invejoso,
ele não só quer o teu, como também não quer que você tenha. Então, o invejoso, ele tem um problema com você ter. Não é se falar para ele, olha, eu te dou um igual, eu te dou um melhor. Ok, ele vai querer o igual, ele vai querer o melhor, mas principalmente ele vai querer que você não tenha. Ele quer ter, mas você ter qualquer coisa, você não pode ter nada bom. Você não pode ser nada bom. É um negócio que é espiritual. A pessoa tem um incômodo com você espiritual. Isso é espiritual. E você precisa ter autoridade sobre isso e saber conviver com isso. Até porque se ninguém tem inveja de você, começa a chorar. Agora você chora, porque daí está muito triste. Porque como é que ninguém tem inveja de você? Que situação você chegou que ninguém tem nenhuma invejinha? Não fala mal, nada. Eu vou orar com você por libertação. Para Deus trazer uns invejosinhos para você, né? Porque o Senhor te abençoar, te prosperar e você ter um invejoso do teu. Bom, queridos, continuando aqui. Então, esses sumos sacerdotes, sabe que pessoas que têm autoridade, têm poder, elas acabam também sendo carismáticas, influenciadoras. E elas buzinavam dia e noite, tentando induzir também os governadores romanos ao erro. Olha, esse cara está arrastando multidão. Olha, esse cara faz uma marcha para Jesus todo dia que levanta. Só que não era uma marcha para Jesus, era uma marcha com Jesus, né? Todo dia que ele levanta. Olha, isso ameaça. Ele, para fazer uma revolução, não precisa nada. Então começou a insuflar. Aí os romanos, não, vamos matar todo mundo. Aí Caifás vai e dá um conselho. Judas se vendeu, né? E lá no Monte das Oliveiras se encontraram com Jesus. Aconteceu aquela situação de que foram os soldados romanos com os sacerdotes para prender a Jesus Cristo. Pedro quis defender, pegou a espada e cortou a orelha de um soldado chamado Malcolm. E Jesus falou, olha, você não precisa fazer isso. Precisa usar a espada. Se eu quisesse, eu chamaria e o meu pai mandaria miríades de anjos agora mesmo para me defender. E o Senhor pegou a orelha e restituiu a orelha a Malcolm. Aí ele foi para o tribunal, passou uma noite aqui, na casa de Caifás, aonde ele foi açoitado 50 vezes menos uma, 2 vezes, porque não se podia, tinha uma lei tanto dos judeus como dos romanos, que mais de que 50 chibatadas nenhum podia tomar. Então, ele por 2 vezes, ele foi chicoteado, uma aqui pelos judeus e outra pelos romanos. Enquanto ele passava aqui à noite, talvez num pátio como esse, estava acontecendo uma fogueira, devia de ser inverno, ou mesmo quando não é inverno, como quando já é primavera aqui, de noite esfria. Esfria mesmo de pôr casaco. Quando é outubro, novembro, é a época que geralmente a gente tem vindo para cá. Por isso que eu falei para vocês, tragam um casaco, né? Sempre Jerusalém faz um calor assim durante o dia, mas de noite esfria. Nós estamos muito perto do deserto da Judéia e o clima no deserto é assim. É quente de dia e é frio de noite. Eles estavam fazendo uma fogueira. Muitas vezes a gente, na nossa arrogância, acha que vai conseguir fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo. É aquela situação, você trabalha sim, mas só que você é um peso para as outras pessoas. Você deixou de ser o pastor, você deixou de ser aquele que explica, que acolhe, que ama, que se doa, deixou de ter a alegria. Alguma coisa roubou o seu coração. Nesse caso, no caso de Pedro, era o medo.
ele foi roubado pelo medo. De repente ele viu, ele estava vendo com os olhos dele, que tinham pego a Jesus. Bom, se pegaram a Jesus, dedução lógica, vão me pegar também. Se já açoitaram a Jesus, o que será que vão fazer comigo? Se com Jesus aconteceu isso, imagina o que não vão fazer comigo. Imagina o que não vai acontecer comigo. Você perde a liberdade de andar no Espírito. A liberdade de ser autêntico, de andar na verdade. Você perde e o amor esfria. Porque o que é isso? A ausência do Espírito Santo de Deus. Então fica pesado. Como que Satanás age para nos roubar? Ele não vai falar que é errada a palavra de Deus, nem vai falar a certas pessoas que não adianta você falar da igreja, da autoridade espiritual, ou disso, ou daquilo, porque a pessoa tem uma aliança que se você entrou para falar... Você sabe filho que namora com uma namorada errada? Quanto mais você fala, mais ele gosta. Sangue de Jesus tem poder. Fulano está com uma aranha que cada vez que se vira, se enrola mais e você vai falar, perde o filho. Já aconteceu? Obrigada que eu não estou sozinha. Tua filha. Então, o Tid, ele namorou bastante, né? Dentre elas, a menina era boa e ele também era bom. Mas a combinação dos dois juntos era bombástica. Porque um conseguia fazer o lado ruim do outro aparecer. Então, não é que a menina era ruim, mas a combinação não era boa, entendeu? O negócio não era bom, fica aquela insegurança, aquele relacionamento obsessivo, aquela coisa controladora, onde não tem liberdade, né? Então, deixou de ser uma coisa boa para ser uma cobrança. Quando deixa de ser algo bom para ser uma cobrança, alguma coisa vai errado. Alguma coisa. Quando eu não consigo deixar o outro ser o que ele é e coopero para que ele seja melhor ainda, alguma coisa no relacionamento vai mal. Amém? Então, no teu relacionamento com Deus, quando você perde aquela liberdade de estar falando, de estar pregando, queridos, eu apóstolo, a gente não precisaria estar ministrando mais. Mas o que acontece conosco aqui é tão forte que nós temos o desejo de cada um, pelo menos cada um da Renascer, que esteja nesse lugar. Porque todas as vezes nós somos renovadas. Todas as vezes o Senhor nos fala coisas diferentes. Todas as vezes nós somos ministrados. Nós temos um prazer estar com vocês. É uma alegria ministrar. Mesmo que eu vim dormindo no ônibus. Mas acorda e vamos ministrar. Glória a Deus. O fardo é leve. O fardo é leve. Quando ficou pesado, alguma coisa precisa ser ajustada. E ele ficou constrangido. Senhor, eu não consegui segurar a barra. Senhor, eu acabei de te negar. Senhor, aquilo que o Senhor falou é que eu não ia segurar, eu não segurei mesmo. Mas o Senhor sabe que eu te amo. E Pedro falou, eu te amo, Senhor. Aí ele falou de novo, Pedro, você me ama? E Pedro falou, eu te amo. Pedro, mais uma vez, eu te amo. E Pedro abaixou os olhos, chorou e falou, ele não está acreditando porque eu não segurei. Apacenta as minhas ovelhas. Se você quiser dar uma prova de amor para o Senhor, fale dele para alguém. Fale, ganhe vidas para Jesus.
O Espírito de Deus está na tua vida. Levanta, sai, produz. Vou começar do zero? Pode começar do zero, porque o Senhor é com você. Pode começar do zero, porque o Senhor é fiel. Aonde você semeou, às vezes você não colheu, porque o ladrão levou. Mas de Deus ninguém zomba. Aquilo que você semeou, você vai colher. Às vezes a gente entrega para alguém, põe na casa, anda 20 anos e na hora da colheita vem o ladrão. Aparece o Judas, vem o ladrão. Mas aparece um outro que você não semeou nada e vem e faz. E você fala, meu Deus, para esse eu não fiz nada. E ele me acolhe com esse amor e ele se dá dessa forma. Então, perdoe para ser restituído. Perdoe para ser livre. Quem não perdoa está na mão dos atormentadores. Quem não perdoa é escravo de quem fez o dano. Nossa última passagem neste especial de Israel é aqui no cenáculo, local da última ceia, local do derramar do Espírito Santo, local que o Senhor colocou no coração de alguém para ofertar a sua casa, para trazer uma ceia. Meu Deus, que na casa de cada um de vocês haja a ceia que nos alimenta com o pão, que nos livra, que nos cobre, que nos salva com o sangue de Jesus. Em nome de Jesus, que haja um derramar do Espírito Santo. Que privilégio esse homem teve de ofertar a casa dele para que a ceia fosse feita, a última ceia, e o Espírito Santo fosse derramado. Vem comigo, vem para o cenáculo. O cenáculo é uma estrutura pequena de 2 andares, dentro de um grande complexo de edifícios no alto do Monte Sião, em Jerusalém. No piso superior, os visitantes encontram a Sala da Última Ceia, local onde Jesus Cristo e seus discípulos celebraram a ceia, e a Páscoa na noite que antecedeu a crucificação dele. Aqui também foi o local em que Maria e os apóstolos receberam o Espírito Santo, quando estavam reunidos para orar, depois da ascensão de Jesus ao céu. A sala tornou-se um ponto de encontro para os judeus cristãos do primeiro século. Alguns a consideram a primeira igreja cristã da história. A sala ficou conhecida como a Igreja dos Apóstolos depois de ser poupada por ocasião da destruição de Jerusalém em 70 d.C. A atual estrutura de pedra foi construída pelos cruzados no início do século XII, embora ainda hajam partes da parede original. A grande sala está dividida em 3 naves por grandes pilares românicos, imbuída do verdadeiro sentido da história bíblica. Aqui entrou Jesus e os seus discípulos, e ali ele tendo dado graças, ele partiu o pão. Nessa hora em que ele partiu o pão, o traidor foi denunciado. Ninguém percebeu muito, porque Judas ficava com a bolsa do dinheiro. Então, quando Jesus falou, o que tens de fazer, faz depressa, é que eles acharam que era para comprar alguma coisa ainda, ou qualquer coisa assim. Mas Judas saiu para se vender, né? E aí, depois Jesus, pegando o pão, falou, esse pão simboliza o meu corpo, partido por amor de vós. Fazei isso em memória de mim. E partindo o pão, entregou. E pelas suas machucaduras nós somos curados. Cada vez que você come do pão, coma da cura. Se alimente da cura para o teu corpo, para a tua alma, para o teu espírito. E faça isso lembrando-se que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Da mesma forma, ele tendo pego o cálice, ele falou, este cálice simboliza o meu sangue que é derramado por amor de vós. Façam isso em memória de mim. Se o sangue de Abel, derramado por Caim, fez de Caim um maldito,
que dirá o sangue de Jesus não condena todas as obras das trevas. Então, quando Satanás vier te acusar, você fale o sangue de Jesus, Senhor. Você é maldito e você não tem parte em o sangue de Jesus te condene, o sangue de Jesus me livra de toda condenação, de toda acusação do inferno. Eu sou lavada, sou remida, preço passado, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Quando não houver cura nem na farmácia e nem no hospital, a cura no sangue do Cordeiro. Quando não houver caminho, o sangue de Jesus abre caminho. Vindo a praga destruidora, a maldição, a loucura, o sangue de Jesus faz diferença entre aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus e aqueles que não são, em nome de Jesus. E ele, tendo cantado um hino, pegou uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Por que os pés? Porque a partir daquele momento eles iriam andar apostolicamente como Jesus andou. Amém? Então os nossos pés são purificados pela água. Ai, nós somos curados, sarados, libertos, livres pelo sangue, alimentados, fortalecidos e providos através do pão, em nome de Jesus. Amém. Depois que Jesus foi crucificado e os discípulos ficaram aqui por 40 dias e veio um vento impetuoso. Eles ficaram em unidade, não tinha briga, não tinha confusão. Por quê? Aonde eu tive esses dias passados, só um parêntese rápido, um chefe de família, um homem de Deus, ele fez um propósito com o Senhor de ler a palavra de Deus durante 1 hora. O ambiente da casa dele mudou. Ele tem sido transformado. Quando você medita na palavra de dia e de noite, você faz prosperar o seu caminho. Amém? Isso é maravilhoso, muda o ambiente da família. E eles estavam aqui reunidos, quando de repente, cumprido o dia dos Pentecostes, a festa das primícias, em que o povo vinha trazer as primícias, veio um vento impetuoso e encheu todo o lugar. Aqui também, logo abaixo, está o túmulo de Davi, onde foi enterrado o rei Davi. Não é por coincidência, porque tem aliança com Davi e aliança com Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, descendente de Davi. O Senhor os abençoe. O Senhor os renove, o Espírito de Deus continue ministrando. Eles saíram daqui e por onde eles iam haviam sinais, prodígios e poderes miraculosos. Eu os envio para viver desta forma. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. E no próximo domingo, o último programa do especial Caravana Apostólica em Israel. Vamos conhecer o Jardim da Tumba, local do sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo, e conhecer o Vale de Josafá. Vamos nos aventurar em 533 metros por um túnel dentro da proteção das muralhas de Jerusalém, no túnel de Ezequias, e marchar para Jesus na Terra Santa. O primeiro evento a céu aberto em Israel pós-pandemia. Nosso encontro está marcado, domingo, à 13h, aqui, na Rede Gospel de televisão. Vem viajar com a Caravana Apostólica em Israel. Ele manda o seu anjo forte, com ele não tem batalha perdida, a vitória garantida, pelo sangue de Jesus. Eu vou além do rio, eu vou saltando os montes, vou erguer bem alto as minhas mãos, eu vou cantar bem forte o hino da vitória até chegar.